Olá, bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo. Hoje a gente tem um assunto muito interessante, que é a lei da atração. E para isso eu chamei o Khalil Mondadori, que é expert nesse assunto, em desenvolvimento humano, saúde, qualidade de vida, né, Khalil? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Khalil, como a gente estava conversando antes, fala pra gente, lei da atração, é para todo mundo? A lei da atração, ela é para todo mundo e ela trabalha com todo mundo, independente da pessoa acreditar ou não, ela está submersa sobre essa lei. Essa é uma lei universal, né? Só que, porém, por questões de mídia, marketing e afins, ela ficou um pouco assim colocada de lado num ramo muito tipo, é só eu pensar, ser feliz, positivo e minha vida vai ser maravilhosa. Não, não é assim. Você tem que estudar, você tem que entender como funciona o universo, você tem que entender de física e física quântica. 90% de toda a tecnologia que a gente utiliza hoje em dia é baseada em física quântica. Verdade. Todo mundo que está assistindo a gente aqui está assistindo e está recebendo isso por canal de onda, de energia. Todo mundo que está assistindo provavelmente tem um celular, provavelmente tem internet. Como que essa onda, essa informação chega para você? A informação, ela vem através de ondas, né? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, o elemento básico e constitucional do universo, a gente pode chegar em átomos. Dá para aprofundar um pouco mais, chegar em quarks, enfim, mas vamos ficar em átomo, que átomo todo mundo vai lembrar, né? No colégio a gente lembra daquele desenho da bolinha ali com o próton e o nêutron e o elétron ao redor girando. Então aquele ali a gente lembra. Se eu pegar um pedaço do tecido do meu paletó, se eu pegar um pedaço do meu cabelo, se eu pegar um pedaço da minha calça, se eu pegar um copo, prender o ar aqui dentro, deixar isso aqui condensar e virar gotícula de água, e pegar esses elementos e colocar em lâminas de microscópios super potentes, e eu for ampliando todos eles, ampliando, eu vou chegar num momento onde eu vou ter em todos eles átomo, 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 átomo. Tudo é átomo, e átomo constitui tudo. Então aqui ao nosso redor, nesse espaço que a gente acha que não tem nada, onde tem oxigênio, tem vários elementos químicos aqui ao nosso redor, mas tudo é átomo. Então tudo está conectado de alguma forma. Nas minhas palestras eu gosto muito de começar lembrando as pessoas que somos seres vivos, vivendo num organismo vivo. O planeta Terra é um organismo vivo, a gente faz parte dele. Assim como dentro de mim, dentro de você, a gente tem vários seres vivos. Sim. Bactérias, micro-organismos. Né? Então a gente tem seres vivos vivendo na gente e a gente é um ser vivo vivendo num ser vivo maior. Muda a escala, mas as coisas são mais ou menos as mesmas. Porque dentro de mim está tudo conectado, está tudo interligado. Tudo que acontece no planeta está relacionado. Né? Então, o que eu faço afeta diretamente quem está ao meu redor, porque estamos todos conectados. Aí tem aquelas frasezinhas assim, um pouco mais roots, né? Somos todos um e tudo mais, hashtag gratidão, que daí o pessoal exagera indo para uma linha muito esotérica. Né? E está tudo certo, funciona, é bacana, porém eu gosto de trazer um pouco mais para um olhar clínico, onde a gente vai utilizar muito da física quântica. A física quântica tem um experimento que chama o experimento da dupla fenda, que tem uns 200 e poucos anos já, e esse experimento mostra, tá, é comprovado cientificamente, que o simples fato de ter um observador olhando uma experiência, só a pessoa observando, ele já altera o resultado da experiência. Então, quando você se conecta com as pessoas, por você ter consciência, você gerar um pensamento, você está interferindo nas coisas. O teu simples pensamento interfere. Então, se você escolhe pensar positivamente, você está interferindo numa frequência de onda para que as coisas se proporcionem ou se delonguem para esse propósito. Se você vibra num pensamento negativo, de escassez, de medo, de insegurança, da mesma forma, você vai interferir para que condicione a levar o experimento para isso. É uma coisa assim que eu acho tão incrível. A minha primeira formação, eu sou muito feliz por isso. Eu tinha 20 e poucos anos, minha filha ainda era pequena quando eu fiz PNL. E aquilo ali já mudou a minha forma de ver o mundo. Como que a forma como nós falamos, e não só como nós falamos com o outro, mas principalmente conosco mesmo, né? Com nós mesmos, como que isso pode e tem esse poder de influenciar. E às vezes o que eu vejo, até mesmo nos processos de coaching, as pessoas quando têm essa dificuldade, a gente sabe que existem diversos fatores que são associados a crenças, a questões familiares também, né? São muitos elementos que interferem nesse sistema, né? Complexo que somos nós. Mas o simples fato de nós pensarmos e nós mudarmos a forma de nós falarmos as coisas, isso já opera assim, um resultado. E eu sempre digo assim, paga para ver, né? Experimenta fazer isso, não custa nada. Então, se você não acredita, procura fazer isso. Não precisa falar para todo mundo, eu estou fazendo isso. Não,
Começa a fazer. São pequenas mudanças e quando a pessoa ela faz, ela tem o resultado. Exatamente, começa a vivenciar. Né? É uma coisa que tipo, não tem contraindicação, você não precisa pagar caro para isso, não tem reação medicamentosa, não tem nada, é gratuito, tá ali. Começa a experienciar isso na tua vida que você começa a ver mudança. Eu confesso, né, eu sou da área da saúde, fiz naturologia, fiz pós-graduação em medicina chinesa, especialização em acupuntura, fui para a China, aí comecei a estudar um pouco também de neurociências e tal. E eu tive alguns processos na minha vida, né, mesmo sendo da área da saúde, trabalhando com essa parte de energia, de bons cuidados e tal. Chegou num momento da minha vida que eu fali, eu quebrei 2 empresas, fiquei com mais de 200 mil de dívida. Na época, a menina que eu estava namorando ia pedir em noivado, um pouco antes disso me deu o pé na bunda. Fui fazer o meu check-up anual de rotina, apareceu que eu estava com pré-diabetes, na sequência pré-depressão por conta de tudo isso que eu estava passando. Né? Sim. Em 2 meses acontece tudo isso na vida da pessoa, enfim. Aí eu fui tentar entender o porquê que estava acontecendo isso comigo, né? Sou terapeuta, naturólogo, expert em saúde e desenvolvimento. Quem entra no consultório passa por mim pelos meus atendimentos, terapias, pelos programas, sai transformado. E por que eu estava passando por isso? Aí eu fui entender. Por exemplo, na diabetes. O médico, quando pegou o exame, ele não, repete porque não faz sentido. Você não tem ninguém na família, né, por uma questão de herança genética. Teus hábitos alimentares são perfeitos, você faz atividade física, você tem práticas de meditação, você faz caridade, um monte de coisa. Não está batendo isso aqui. Refiz os exames e estava lá, pré-diabetes. Aí eu fui buscar neurociências para entender. Entendi o ciclo do estresse, entendi como é que a nossa mente cria a nossa realidade. E eu percebi, naquela época ali que eu estava com as empresas quebrando, boa parte do meu dia que eu estava dentro da empresa, das 8 às 10 da noite, eu estava vivendo sempre no estresse, né? Querendo apagar o incêndio, pagar a conta. Então, quase metade do meu dia, toda a minha máquina mental era focada em problema. Direcionado no problema. Exato. Né? Então, na hora que eu entendi isso, eu fui me curar dessas questões, em 2 anos a minha vida mudou. Né? Metade do ano passado eu fiz uma viagem para a Europa, conheci vários lugares. Na época que eu estava falindo, vendi carro, tudo que eu tinha para pagar funcionário, essas coisas assim. 2 anos depois eu já tinha quitado minhas dívidas, estou com um carro bacana, estou morando num lugar legal, conheci uma pessoa fantástica que hoje é minha esposa e o meu filhinho está fazendo 2 meses. Kalel, né? Kalel. Né? Então, em 2 anos e meio a minha vida mudou muito, mas porque eu investi em mim. Né? Obviamente, eu não queria passar a viver aquilo que eu estava vivendo mais, não queria que aquilo se repetisse mais na minha vida. Então eu investi. Na época eu estava quebrado, lascado, eu ainda consegui um empréstimo de 15 mil. Né? No meu telefone ele só tocava para me cobrar. E eu consegui um empréstimo de 15 mil. Acho que foi uma questão da lei da atração, porque eu me coloquei à disposição para me curar. E aí, no terceiro banco que eu fui, eu consegui esse empréstimo. O que eu fiz com esse empréstimo? Eu podia pagar uma parcela do meu endividamento e não ia mudar nada na minha vida. Eu investi em mim. Então eu fui lá e fiz cursos de coach, de PNL, fiz vários retiros e processos de imersão de 2, 3 dias para fazer constelação, para fazer processos de barras de axis e várias outras ferramentas que foram limpando as minhas crenças limitantes, limpando aquilo que eu tinha herdado da minha família. Né? De maneira inconsciente, a gente está agindo e replicando o sistema familiar. Honrando, né? Honrando. Isso daí é uma coisa que eu acho assim incrível. Eu sempre trago alguém para falar de constelação, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa percepção que muitas vezes nós fazemos movimentos que não são nossos, são inconscientes, honrando antepassados nossos. E aquela coisa, não, eu não vou ser igual fulano. Aí que vai ser, né? Aí sim, porque pensa que em algumas palestras que eu falo de constelação, eu digo isso. A primeira pergunta que eu faço para o público é: qual é a coisa que você tem mais importante? O que você tem de mais importante? Já vou aqui, vocês vão na minha palestra mesmo sabendo a resposta, tá? Não tem problema. A coisa que você tem mais importante é a vida. Se você não tiver a vida, você não tem como ter mais nada. Né? Então, se o que você tem de mais importante é a vida, qual é a segunda coisa mais importante? Quem te deu a vida. Teu cérebro entende isso. Então, ele vai querer honrar quem te deu a vida e ele vai começar a replicar coisas que os teus antepassados fizeram, pai, mãe, isso avós, é tão avós, interessante, bisavós. Né? Mesmo que haja uma rejeição, mesmo que a pessoa diga, não, eu não gosto, eu rompi, eu não conheço, mas isso instintivamente vai ter essa conexão, né? É a vida, é quem te deu a vida, é o que tem de mais importante dentro do teu sistema. Então você vai querer honrar. E aí vai ter 2 polaridades, ou você vai replicar e vai fazer exatamente o que a pessoa fez, ou você vai pegar e vai querer desconectar para fazer o extremo oposto. E nenhum dos 2 é saudável, porque os 2 vão te levar para situações de desequilíbrio em algum momento da tua vida, seja físico, mental, emocional, finanças, relacionamentos, carreira, o que for. Quando eu entendi isso, eu comecei a fazer todas essas curas em mim. Em 2 anos, a minha vida deu esse salto.
Eu acho fantástico. Eu gosto também muito da história do Anthony Robbins, né? Que ele, aquele Passos de Gigante, ele fala, né? Começa a contar a história dele, que é bem parecido com isso, que eu acho que era com uns 37, mais ou menos, ele se pegou de um jeito que ele não queria estar, que não era, e ele já trabalhando, já também com vários processos. E assim, faz parte da nossa trajetória isso, né? Isso que eu sempre falo. A gente está em processo de evolução, então assim, a gente precisa ter essas histórias até para construir, né? Para poder se aperfeiçoar. Eu acho que nada é em vão. A gente cria a nossa realidade, mas com um propósito. Exatamente. Tem uma frase sistêmica que eu utilizo muito nos movimentos de constelação, que quando está tendo ali alguma situação de trava, de ego, alguma coisa assim, é fazer com que um campo fale para o outro, né? Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não existe assim, a vítima, não existe o culpado, não existe o agressor, nada, porque está tudo relacionado a alguma coisa que você atraiu para você. Né? Então, se você hoje está passando por uma situação que não é bacana, que é desconfortável, que não é legal, presta atenção, você é o responsável pela sua vida. Não estou dizendo que você é culpado, você não tem culpa de nada, mas você tem a responsabilidade de sair desse momento, de onde você está. Porque hoje em dia você tem ao seu dispor a ferramenta que você quiser. Né? Às vezes a gente tem uma tendência daí de culpar o pai, a mãe, o avô, a avó, mas eles não tinham um décimo do que a gente tem de conhecimento, de ferramenta e de acesso que a gente tem hoje. Né? Se a gente subir uns 2 degraus aqui, por exemplo, chegar nos avós, para a grande maioria das pessoas que estejam nos assistindo agora, vai encontrar de repente um avô e avó que trabalhavam o dia inteiro lutando para ter na mesa dos filhos dele comida. Né? Se a gente subisse mais um, o bisavô estava tentando arrumar um pedaço de terra para ter uma casa, para ter onde dormir. Entende? Hoje todo mundo que está assistindo aqui, se for na torneira, sem falar aqueles da época da guerra, né? Nossa. E geneticamente, colonização. Geneticamente a gente recebe carga hereditária de uma porcentagem assim que possa influenciar em nós, até 7 gerações antes da gente tem um código genético que influencia a gente, porque até 7 gerações eu recebi 1% de genética. Né? Os meus pais é 50% cada um, os avós seria 25%, bisavós 12,5%, e se eu for fazendo essa divisão, até 7 gerações eu recebo 1%, que é uma carga considerável. Tá? Então, para ter uma ideia, né? Se nos bisavós já era assim, os trisavós, tataravós, os caras estavam se matando a paulada por pedaço de terra. Então, isso aqui está dentro da gente de alguma maneira. Muda o tempo, muda a cultura, muda a sociedade, muda o que você tem que fazer no teu dia a dia, o teu conhecimento, aspectos, mas dentro de você tem várias feridinhas para curar, várias coisas para você libertar, para você fazer diferente. E quando você faz isso, você liberta o teu sistema, né? Os que vieram antes e os que vêm depois, principalmente. Alterando, inclusive, os aspectos de genética das crianças. A gente estava falando um pouco disso antes de começar a entrevista. Né? Eu estava falando do Projeto Genoma. O Projeto Genoma, para alguns aqui vão lembrar de um tempo atrás que teve esse projeto aí. Então, os maiores cientistas, especialistas, experts, laboratórios, universidades envolvidos em decodificar a genética humana, né? Para a gente descobrir como curar as doenças e tudo mais. Depois de anos de pesquisa, chegamos a alguns resultados, evoluímos em algumas coisas, porém, aparece lá, isso está nos dados da pesquisa, né? Você bota no Google ali, você vai encontrar. Tem um parágrafo que diz algo assim: cerca de 90% do nosso código é considerado DNA lixo. É esse o nome que eles usam, DNA lixo. Cerca de 90%. Olha que loucura isso. Por quê? Porque a nossa ciência mecanicista, do modelo ainda newtoniano, está focada onde? Só no que eu posso pegar e ver. Na matéria. Na matéria. Né? Então, toda a parte do DNA que está relacionada, digamos assim, a grosso modo, né, com essas questões físicas, sutis, é 10%. 90% de toda a nossa estrutura está naquilo que a gente não vê, que a gente não tem acesso, que são os nossos aspectos emocionais, mentais e energéticos. Né? O físico é 10%, a nossa própria consciência, né? A gente só tem 5% de consciência, 5 a 10%, e a gente usa isso aqui ainda muito mal, diga-se de passagem. É verdade. Né? Mas 90% a 95% de tudo que tem aqui dentro é nível inconsciente, a gente não tem o acesso consciente com isso. Então, olha quanta coisa que a gente tem aí para limpar, para organizar, né? Mas se você se dedicar a isso, a tua vida dá grandes saltos. Não, e é impressionante isso, é tão libertador quando a pessoa consegue entender que tudo acontece por alguma razão. Então, assim, quer muito, aquela coisa do efeito Zenão, né? Quero, vou mentalizar e não acontece. Tá vendo? Eu sabia que isso não dava certo.
E é exatamente por isso. A pessoa às vezes não está preparada para aquilo, às vezes aquilo não é o melhor para ela. E às vezes ela tem essas outras coisas, esses outros poréns que precisam ser limpos, campo, né? De mágoas, ressentimentos. Não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam, né? Eu quero, vou pensar, querer é poder. Não, você tem que se comprometer com o que você quer, mas ao mesmo tempo você tem que estar aberto para o que você precisa. Isso, essa é a palavra, o que você precisa, né? Eu coloco sempre numa balança. Existe uma balança no universo que é necessidade e merecimento. Entende? Então, às vezes você quer muito aquilo, você pensa naquilo, você se coloca positivamente para aquilo, mas você ainda tem muita âncora, muita coisa que te segura para baixo. Né? E aí tem aquela coisa assim que às vezes é o piorar um pouco para depois melhorar. E acontece muito. Então a pessoa se coloca num processo de querer melhorar, de estudar, de se conectar a terapias, a técnicas, e aí parece que daqui a pouco ela tem uma piora muito grande. E aquilo deixa ela assustada, não, está vendo que esse negócio não funciona, está fazendo até eu piorar, regredir. E é justamente esse processo, porque você está em catarse, você está liberando aquelas memórias e aquele programa que está rodando na tua mente há muito tempo. Então o programa, quando ele vai entrar em desuso para um programa novo entrar, ele liga tipo todos os firewalls e todo aquele armamento que ele puder para ele ficar. Então você vai passar por não que todo mundo tenha que passar, mas boa parte das pessoas passa por isso, né? Por um período de você está muito mal e você quer melhorar, mas daqui a pouco parece que piora um pouquinho, mas se mantenha firme, porque depois que melhora... Esse final de semana eu encontrei uma pessoa que ela falou exatamente isso. Ela tinha dito que o gatinho dela tinha sido atropelado e foi bem traumático, teve que colocar pino. Aí, durante a conversa, veio o assunto do Ho Oponopono e ela falou, eu estou traumatizada, porque é só fazer o Ho Oponopono que acontece alguma coisa. Fui fazer, aconteceu, meu gatinho foi atropelado. Tem muito essa associação. E as pessoas, às vezes, porque querendo ou não, você acaba mergulhando dentro de você. E esse mergulho, às vezes, dá medo, né? Do que vai vir. Porque, sim, não é algo tão simples, mas necessário. Exatamente. Você ter essa coragem de lidar com as suas emoções, com os seus conflitos maiores e diversos que você tem. Então, as crenças mais limitantes, os traumas que você teve, os abusos, um monte de coisa aconteceu, principalmente na tua primeira e segunda infância. Então, além de a gente ter primeiro esses aspectos que a gente herdou geneticamente, familiar, né? Então, a genética, como a gente tem essa questão do que eu falei do projeto Genoma, pensa que 90% da tua genética está colocando e trazendo para você dados e questões de quem você é hoje, principalmente no teu energético, mental e emocional. 10% é físico. Tá? 90% está alinhado a esses processos aqui, níveis de inconsciente, que você nem se dá conta. Tá? Então, além de ter essa parte aqui do familiar, depois que você nasce, você ainda tem as situações do que você foi vivenciando na tua primeira infância, segunda infância principalmente, que é onde você está formando e trazendo assim, grandes conteúdos de arquivos de memória para o teu cérebro. Né? E o teu cérebro ele vai agir dali para frente meio que replicando o que você fez, o que aconteceu nesses primeiros anos de vida aqui. Né? Primeiras vezes que você teve situações ligadas com dinheiro, ou na tua primeira infância e segunda infância, o que tinha relacionado com dinheiro, que você via, que você ouvia, que você vivenciava. Dinheiro não dá em árvore, e tal, a pessoa fica... Que dinheiro é muito difícil, não tem para todo mundo. Que você tem que ralar muito para conseguir, que a vida não é fácil. A vida não é fácil, a vida é difícil, o rico não vai para o céu. Nossa, são N coisas, né? E tudo isso está impregnado, porque daí tem as questões das crenças limitantes que são do eixo familiar, da tua criação, e ainda tem as crenças que são tipo da sociedade, que dependendo da cultura você recebe um bombardeio também. Inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Então, quanto mais você entra nesse processo de limpeza, mais você vai libertando, tirando, digamos assim, arquivos que não são legais, para ter espaço para entrar informação positiva. Né? As pessoas se preocupam muito, de repente, em fazer curso. Eu vou fazer curso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que aprender essa técnica, eu tenho que palestra motivacional, eu vou fazer vou ler tal livro, isso. Então você está adquirindo conhecimento, aquilo te auxilia, obviamente. Mas pensa que se você está com o teu HD já está lotado de informação, a informação não vai entrar com a qualidade que deveria entrar. Ela vai ficar esbarrando em algumas coisas e entra um pouquinho só do que poderia entrar. Aí entra aquilo da pessoa, isso não é bem assim, isso daí, se fosse assim, que aí a pessoa já começa a ter as desculpas, né, para negar aquela informação. Se fosse assim, estava todo mundo rico, estava todo mundo feliz, Exatamente. Mas são pensamentos como esses que fazem com que não seja assim, né? E daí, logicamente, eu não estou falando que é dessa forma, porque cada um tem a sua história e a gente não está querendo dizer que
por exemplo, a riqueza necessariamente é só algo material. É muito mais do que isso, né? Com toda certeza. A gente conhece pessoas que às vezes têm muito e não são necessariamente pessoas que são satisfeitas. Então, é muito mais do que isso. Quando a gente fala de abundância, é muito mais do que uma questão financeira. Não é esse o foco. Eu vejo assim que hoje há uma crítica muito grande em cima desses processos de desenvolvimento pessoal e eles sempre associam a essa questão financeira como se única e exclusivamente fosse isso. Porque, não, mas tem pessoas assim, eu vejo às vezes resistência, quando eu falo, você tem sala de aula, eu dou aula de gestão e eu coloco muitos temas de coaching nessas aulas, assim, para mostrar como que a gente se desenvolve, a diferença daquele que consegue chegar onde ele quer e aquele que só fica criticando o sistema, por exemplo. E eu vejo essas resistências, sabe? Mas eu conheço fulano que aí sempre tem os exemplos. E é onde coloco foco. Então, por que para uns funciona, e como eu falo dessa abundância em termos de saúde, em termos de realização, de paz, que eu acho que assim, paz é uma coisa que não tem preço. É você eu quero isso, mas se não acontecer, tá tudo certo. Porque eu sei que tem algo muito melhor. E não é aquela coisa da justificativa para meio que tirar a bronca. Não, é porque realmente eu sei, minha vida está entregue, né? Tipo assim, Deus está no comando, mas no sentido de realmente descansar. Exato. Tanto que, tipo, hoje o programa que eu desenvolvo, ele tem como premissa isso, é hoje melhor que ontem. A única ocupação que eu tenho é em ser hoje melhor do que eu fui ontem um pouquinho, né? Então, a gente trabalha resiliência, trabalha paciência, persistência, consistência, que é justamente isso para você entender que, tipo, a escala é assim, ó. Né? Você sai, daqui a pouco, de um ano para o outro, parece que não mudou muita coisa. Mas do ano para o outro, para o ano seguinte, para o ano, você vai dobrando, é exponencial o crescimento que a gente pode ter quando a gente se dedica a isso, né? Então, obviamente, quando você traz a frase, né, se fosse fácil assim, estava todo mundo rico. Algumas pessoas pensam assim. Sim. Mas não é que é fácil, é simples, mas exige de você muita dedicação, né? Porque a gente está num momento, assim, até digamos terreno, onde a maioria das pessoas tem um foco muito mais para a dor, para o problema, do que para arrumar a solução. A gente quer arrumar o culpado, a gente quer arrumar desculpa, mas ninguém está querendo ver solução e se colocar para fazer parte da solução, principalmente, porque dá trabalho, né? Então, aí a pessoa entra assim nessa de mentalizar e achar que vai entrar na conta e, nossa, apareceu 5 mil aqui, gratidão, que bom, né? Não é assim, não vai vir do nada. Só passa às vezes o dia inteiro falando mal de tudo. Exato. E se vendo vídeo de tragédia, filme de violência, aí querendo ou não está contaminando a mente, né? O teu inconsciente, ele não diferencia o que é real e o que não é real. A gente está sentado aqui agora conversando, isso aqui é a realidade. Porém, se em algum momento assim me descuido e mentalmente eu começo a pensar, a hora que eu sair daqui eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. O meu cérebro se liga naquilo lá. Aquilo lá para ele é o real, porque aonde está a minha mente é a realidade. Então, ao longo do dia eu posso estar num lugar tranquilo, num ambiente seguro, com boas pessoas, mas se mentalmente eu estou criando situações aqui que não são interessantes, é nisso aqui que o meu cérebro acredita para se desenvolver, para gerar bioquímica no teu corpo, hormônios no teu corpo vão ser segregados na tua corrente, para deixar estressado, ansioso, né? Aquela minha questão ali da falência e tudo mais. Pô, alimentação ok, tudo bonitinho, mas no dia a dia mentalmente eu ficava no problema. Então, glândulas do meu corpo jogando hormônios no meu corpo porque o Calil está em situação de risco o tempo inteiro. Sim. Mentalmente eu colocava isso para ele, o cérebro responde. Então, adrenalina, cortisol, epinefrina. O que aconteceu? Pré-diabetes. Começou a entrar em colapso. Exatamente. Isso é tão interessante, eu sempre costumo dizer, às vezes, quando as pessoas vêm para cá, para as entrevistas, não conhecem o local, até mesmo eu, acho que a primeira vez que eu vim dar um treinamento aqui na Primer, eu me perdi. Então, assim, dependendo da nossa reação em relação à situação, a gente pode ver um monte de perigos imaginários e isso daí afetar a nossa estrutura. Como não? Ok, perdi, vou perguntar onde é que eu vou achar. Isso é interessante, eu vejo, eu estou assim, dando exemplos assim, de pessoas chegarem muito nervosas, realmente, porque o quanto que o nosso cérebro ele tem essa capacidade, às vezes, de produzir mesmo, às vezes até criar um problema, né? E quando a gente... Por isso que a meditação, fala um pouquinho pra gente, Calil, por que hoje tanto se fala da meditação e por que é tão importante a gente praticar a meditação? Perfeito.
A gente tem que lembrar que por toda essa questão assim que tem esse lado benéfico e maravilhoso que são o acesso ao conhecimento, né, internet, a gente está sendo bombardeado por informação o tempo inteiro. Né? Se a gente voltar aqui nos avós, eles tinham rádio, que eu escutava o jornal em 1 hora do dia e tal. No restante do dia tinha os afazeres ali da sobrevivência, do dia a dia, de pagar conta, de botar comida na mesa, mas não tinha tanta informação como a gente tem agora. A gente está numa situação onde as pessoas... o Brasil hoje ele é o primeiro lugar em nível de ansiedade no mundo, numa lista de mais de 80 países. E a gente está em terceiro nessa mesma lista como depressão. Tá? E justamente esse excesso de informação que a gente tem. E na grande parte, mais de 90 e tantos % de informação que não é positiva, né? Que te coloca num estado de alerta, de insegurança, de medo, de possibilidades que não são boas para o futuro e tudo mais. Tá? Então, o teu cérebro não entende o que é real e o que não é real. Ele recebe a informação, ele processa e isso te gera sensação, emoção e é aquilo que você fica. Tá? Então, a meditação é um processo bem interessante porque ela serve como se fosse para tu quebrar esse excesso de informação que não é legal. Tá? Então, eu gosto muito de uma meditação mais ativa. Quem me conhece no dia a dia assim, sabe que eu sou muito calmo, quieto, não sou de falar muito tranquilo. Zazen ou práticas onde você tem que ficar ali parado, em posição de lótus, em silêncio e mente vazia. Eu já fiz algumas vezes, já pratiquei por algum momento e para mim é um desafio muito grande. Então, qual é a meditação que o Kalil usa? Eu uso a meditação que é a prática da consciência no agora. Mindfulness, né? Eu estou consciente no agora. Mas até esse é difícil. Você tem que estar se policiando o tempo inteiro, né? Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? O meu corpo está aqui? Então a minha mente tem que estar aqui, minhas emoções têm que estar aqui, para a minha energia estar aqui. Eu sou um ser vivo com esses 4 corpos, físico, mental, emocional e energético. Eu tenho que estar com eles alinhados e juntos. Então se eu estou com o corpo aqui, mas a minha mente está em outro lugar, aonde a minha mente for, a minha energia vai, porque o meu foco, a minha atenção foi para aquilo lá. Né? E aí, por bioquímica, vai ter efeito de resposta e as emoções vão ser advindas da bioquímica hormonal. Então, se eu estou com o corpo aqui, mas a minha cabeça em outro lugar, eu estou totalmente desalinhado. Meu campo eletromagnético não vai estar alinhado, vai baixar minha imunidade, eu vou estar mais propenso a doenças. Né? E essa questão que a gente está falando de lei da atração, ela necessita que você esteja alinhado para o teu campo de energia, tá ok, para você poder servir de imã para coisas boas. Né? Então, a de coisas boas, né? Nisso. Não coisas ruins. Exatamente. Por isso que tem que estar, querendo centrado. ou não, a gente sempre vai atrair, né? Isso que eu digo. Gente, a gente sempre vai atrair, querendo ou não. Então, por isso que quando sempre acontece alguma coisa, começa o dia ruim, já tem que quebrar aquele padrão, porque senão a tendência é ter inúmeros eventos durante aquele dia negativos. E a gente tem esse poder, sim. Por isso que eu digo que tem que começar, às vezes, por aí, né? Então, não foi legal, já diz, não, mas a partir de agora vai ser diferente. Não é fácil, mas é possível e é uma prática. Isso mesmo, exige um pouquinho, né? Mas quem está assistindo a gente, eu não sei se vai lembrar, mas quando você era bebezinho, não foi na primeira vez que você ficou de bruços que você engatinhou. Quando você era um pouquinho maiorzinho, não foi na primeira vez que você saiu caminhando. Você teve que cair e levantar várias vezes até isso se tornar um hábito, uma rotina, e hoje você caminhar de olho fechado, para frente, para trás, alguns até de bananeira, entende? Então é prática, prática e prática. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai criando associação de neurônios para deixar isso mais fortalecido em você e vai ficando cada vez mais leve, mais comum, mais rotineiro. E aí a vida flui com leveza, com alegria, com glória, como tem que ser. É verdade. Kalil, obrigada novamente. Como as pessoas podem te encontrar? Tens um site, né? Hoje Melhor do que Ontem. Isso, hojemelhorqueontem.com.br, né? É o site do meu programa. Se eu estou com algum evento, palestra ou qualquer coisa, está ali no site. Mas pode me encontrar nas redes sociais também, no Instagram, @KalilMondadori, K-A-L-I-L Mondadori, tudo junto, tá? Ou também no Hoje Melhor que Ontem Oficial. Muito obrigada. Eu que agradeço. E semana que vem estaremos de volta, sempre com um assunto interessante sobre desenvolvimento pessoal, qualidade de vida e bem-estar. Vejo vocês semana que vem.